Ei pessoal, esta noite nós entramos em um dos momentos mais delicados, silenciosos e ao mesmo tempo, absurdamente tensos da história inglesa. Você está prestes a caminhar pelos corredores frios da corte Tudor, onde um sorriso pode significar poder, ou uma sentença de morte disfarçada. Bom, se tivesse nascido na Inglaterra de 1536, talvez já teria sido acusado de traição só por olhar torto para a pessoa errada, e isso numa terça-feira comum. Aqui, o ar cheira a cera de vela, tecido pesado e desconfiança. Muita desconfiança. Você se encontra no meio de uma corte onde cada palavra é medida, cada gesto é observado, e cada silêncio. Bem, cada silêncio diz mais do que deveria. E no centro de tudo isso está uma mulher que, até pouco tempo atrás, parecia intocável, Ana Bolena. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários, você acha que teria sobrevivido um único dia na corte de Henrique VIII, ou teria sido eliminado na primeira fofoca? Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido de fundo suave, e vamos nessa jornada desta noite juntos. E sem perceber, você já está lá. Você caminha lentamente por um grande salão iluminado por tochas, o chão de pedra ecoando sob seus passos. Tapeçarias enormes cobrem as paredes, contando histórias de batalhas e vitórias. Ironicamente, nada sobre sobreviver a intrigas sociais, que é claramente o esporte principal aqui. Ao seu redor, nobres sussurram, seus olhares deslizando discretamente, mas nunca sem intenção. Ana está ali. Não no centro, como antes. Não rodeada de risos ou admiração exagerada. Ela ainda veste roupas ricas, seda, bordados delicados, joias que brilham sob a luz tremeluzente, mas algo mudou. Você percebe isso antes mesmo de entender o que é o espaço ao redor dela. Há um pequeno vazio invisível. Pessoas que antes disputavam sua atenção agora mantêm uma distância educada, quase estratégica. É como se todos tivessem recebido um aviso silencioso que você, por algum motivo, perdeu. E isso é o primeiro sinal de perigo. Você observa o rosto dela. Ainda firme. Ainda composto. Mas há um cansaço sutil nos olhos, como alguém que já percebeu o jogo, só ainda não sabe como sair dele. E então, como qualquer pessoa curiosa, e provavelmente condenada por isso, você começa a prestar atenção nos detalhes. Um grupo de cortesãos cochicha perto de uma janela. Um deles lança um olhar rápido na direção de Ana, depois desvia imediatamente, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. Outra força uma risada alta demais para algo que claramente não é engraçado. Clássico comportamento de quem está tentando parecer normal, e falhando. Miseravelmente. Você já viu isso antes. Talvez no trabalho, talvez em um grupo de família, mas aqui, as consequências são um pouco mais dramáticas do que um bloqueio no WhatsApp. A tensão não vem de um único evento. Ela se acumula, camada por camada, como poeira sobre móveis antigos. E você começa a entender que não se trata apenas de fofocas comuns. Existe algo sendo construído. E no centro disso tudo está o humor de um homem que, infelizmente, tem poder absoluto sobre todos ali, Henrique VIII. Você não o vê ainda, mas sente sua presença. É quase como uma mudança na pressão do ar. Quando ele entra em um ambiente, tudo muda, conversas param, corpos se ajustam, sorrisos aparecem como máscaras ensaiadas. E o mais perigoso de tudo, o humor dele mudou. Não faz muito tempo, Henrique estava completamente encantado por Ana. Foi por ela que ele rompeu com a Igreja Católica, criando a Igreja da Inglaterra, um movimento que literalmente mudou o curso da história. Tudo por causa desse relacionamento. Um gesto romântico, se você ignorar o caos político e religioso envolvido. Mas agora há rumores. E ali está outro detalhe importante. A falta de um filho homem pesa como uma sombra constante. Na época, isso não era apenas uma expectativa, era uma necessidade política. E quando Ana não consegue cumprir esse papel, o brilho ao redor dela começa a diminuir. Você observa enquanto ela interage com outras damas. A gentileza, a elegância, mas também a cautela. Cada palavra parece escolhida com precisão cirúrgica. Não é mais uma conversa leve, é estratégia pura. E você começa a sentir algo curioso. Não medo imediato. Não ainda.
mas aquela sensação estranha de que algo está prestes a dar errado. Como quando você entra em um ambiente e todo mundo fica quieto de repente. Ou quando alguém diz precisamos conversar, e você já sabe que não é sobre coisas boas. A corte tudo funciona assim, só que com consequências um pouco mais permanentes. Você decide se mover pelo salão, tentando entender melhor o que está acontecendo. E conforme você observa mais de perto, percebe que não é apenas Ana que mudou. É todo o sistema ao redor dela. Aliados estão mais discretos. Alguns simplesmente desapareceram. Outros parecem distantes demais para serem confiáveis. E isso é crucial. Porque na corte de Henrique VIII, poder não é algo que você mantém sozinho. Ele depende de alianças, de apoio, de pessoas dispostas a ficar ao seu lado, mesmo quando isso é perigoso. E agora? Agora parece que essas pessoas estão começando a recuar. Você vê um conselheiro que antes era frequentemente visto ao lado de Ana. Hoje, ele mal olha na direção dela. Coincidência? Talvez. Mas aqui, coincidências costumam ter intenções bem claras. E então vem aquele momento silencioso, quase imperceptível, mas que muda tudo. Ana levanta o olhar, e por um breve segundo, seus olhos encontram os seus. E você percebe. Ela sabe. Talvez não todos os detalhes. Talvez não toda a extensão do que está por vir. Mas ela sente. Aquela mesma sensação que você começou a ter minutos atrás, só que muito mais intensa. Ela está cercada. Não por inimigos visíveis. Não por acusações diretas. Ainda não. Mas por algo muito mais perigoso. Expectativas quebradas. Ambições frustradas. E um rei que já começou a olhar para outro lugar. Você permanece ali, em silêncio, enquanto o som do salão continua ao seu redor, risadas forçadas, passos suaves, murmúrios carregados de segredos. E, sem perceber, você entende que este não é o começo da história. É o começo do fim. Você continua ali, quase imóvel, enquanto o salão lentamente retoma seu ritmo artificial. Mas agora tudo parece diferente. Antes, você via uma corte elegante, cheia de rituais e formalidades. Agora, você enxerga o que realmente existe por trás disso, um jogo constante de sobrevivência. E no centro desse jogo, está o humor de Henrique VIII. Você percebe isso antes mesmo de vê-lo. É como uma mudança sutil no ambiente, conversas diminuem, risadas ficam mais contidas, e até os movimentos parecem mais calculados. Quando o rei está por perto, ninguém relaxa de verdade. E quando ele entra no salão, fica claro o porquê. Ele não chega com pressa. Nunca chega. Cada passo é deliberado, pesado, como se o chão existisse apenas para sustentar sua presença. Sua roupa é rica, imponente, e seu olhar, bem, seu olhar não é mais o mesmo. Você observa atentamente. Não faz muito tempo que esse mesmo homem olhava para Ana com fascínio quase obsessivo. Foi por ela que ele enfrentou o Papa, rompeu com tradições centenárias e reescreveu as regras do próprio reino. Henrique passa os olhos pelo salão, cumprimentando alguns nobres com acenos curtos. Quando seu olhar finalmente encontra Ana, não há sorriso. Não há calor. Apenas avaliação. E isso é muito pior. Porque você rapidamente entende uma coisa: o oposto do amor, aqui, não é o ódio. É a indiferença. E Ana percebe isso também. Você vê como ela mantém a postura, coluna ereta, expressão controlada, cada movimento medido como se fosse parte de uma performance cuidadosamente ensaiada. Mas existe uma tensão ali, escondida sob a superfície. Ela se aproxima do rei. Não rápido demais, isso pareceria desesperado. Não devagar demais, isso poderia parecer desrespeito. Existe um equilíbrio delicado, quase coreografado, em cada passo que ela dá. E você percebe que, na corte Tudor, até andar é uma estratégia. Eles trocam algumas palavras. Você não consegue ouvir exatamente o que é dito, mas consegue ver o suficiente. Henrique responde com frases curtas, quase automáticas. Ele não se inclina em direção a ela. Não demonstra interesse em prolongar a conversa. E então ele olha para outra pessoa. Simples assim. Você quase solta um nossa, em voz alta, mas se contém, provavelmente uma boa decisão, considerando o histórico da época com pessoas que falam demais. Esse pequeno gesto diz tudo. Naquele momento,
você entende que Ana não está apenas perdendo a atenção do rei. Ela está perdendo sua posição. E na Inglaterra de 1536, isso não significa apenas uma mudança de status. Significa perigo real. Você começa a notar outros detalhes. Uma dama de companhia que antes seguia Ana de perto agora está envolvida em conversa com outro grupo. Um nobre que costumava defendê-la evita completamente seu olhar. Pequenos sinais, quase invisíveis, mas juntos, formam um padrão claro. As pessoas estão se reposicionando. E ninguém quer estar do lado errado quando a situação finalmente explodir. Você se lembra de algo importante. Henrique VIII já foi casado antes. Sua primeira esposa, Catarina de Aragão, foi afastada após anos de casamento. Um processo longo, cheio de tensão política e religiosa. E agora, observando a forma como ele trata Ana, você começa a perceber um padrão desconfortável. Quando Henrique quer algo, ele consegue. E quando deixa de querer, bem, a história não costuma ser gentil com quem fica no caminho. Você continua observando, tentando entender o que exatamente causou essa mudança tão brusca. E então, como qualquer boa corte cheia de segredos, a resposta começa a surgir em forma de rumores. Houve outro aborto. O rei esperava um filho. Isso foi a gota final. Essas frases chegam até você em pedaços, sussurradas com cuidado, como se até o ar pudesse delatar quem está falando demais. E aqui está um ponto crucial. Ana realmente sofreu perdas durante a gravidez, incluindo um aborto que abalou profundamente a expectativa de um herdeiro masculino. Em um mundo onde o futuro do reino dependia disso, esse tipo de acontecimento não era apenas pessoal, era político. E política, como você já percebeu, não tem muito espaço para compaixão. Você olha novamente para Ana. Agora faz sentido. A pressão que ela carrega não é apenas emocional. É histórica. Cada olhar, cada silêncio, cada ausência de afeto do rei, tudo aponta para uma mesma direção. Substituição. E aqui entra um detalhe que você não pode ignorar: a outra mulher na corte. Jane Seymour. Você ainda não a vê claramente, mas já sente sua presença, como uma sombra discreta que começa a ganhar forma. Diferente de Ana, que é conhecida por sua inteligência afiada e personalidade marcante, Jane é vista como mais tranquila, mais reservada, mais adequada, segundo alguns padrões da época. Basicamente, o oposto estratégico perfeito. E se você acha que isso é coincidência, bom, você já entendeu pouco sobre como essa corte funciona. Henrique não é um homem que simplesmente muda de ideia. Quando ele começa a se afastar de algo, geralmente já está caminhando em direção a outra coisa. E isso torna tudo ainda mais perigoso. Porque, para abrir espaço para o novo, o antigo precisa desaparecer. Você sente um leve arrepio, não por frio, mas pela clareza da situação. Ana ainda está ali. Ainda é rainha. Ainda tem poder. Mas esse poder está começando a escorregar por entre seus dedos, e talvez ela ainda não tenha como impedir isso. O salão continua ativo ao seu redor, mas agora você vê tudo com outros olhos. Cada conversa parece carregada de intenção. Cada sorriso, uma possível máscara. Cada silêncio, uma estratégia. E no centro de tudo isso, um rei cujo humor mudou. E isso, mais do que qualquer acusação formal, é o verdadeiro começo do problema. Porque na corte de Henrique VIII, quando o interesse acaba, a história raramente termina bem. E você começa a perceber que o que está por vir não será rápido, nem simples, mas inevitável. Você deixa o salão principal para trás, mas leva consigo aquela sensação persistente de que algo invisível está se formando, como uma tempestade que ainda não começou, mas já escurece o céu. Os corredores da corte parecem mais estreitos agora, mais silenciosos, como se até as paredes estivessem ouvindo. E, na verdade, talvez estejam. Você caminha devagar, observando como pequenos grupos se formam e se desfazem com rapidez quase coreografada. Conversas param quando alguém se aproxima, olhares são trocados com rapidez, e nomes. Nomes começam a surgir com mais frequência. O nome dela, principalmente. Ana Bolena. Mas não com o mesmo tom de antes. Antes havia admiração, inveja, fascínio. Agora, há dúvida. E dúvida, aqui, é praticamente um convite para o desastre. Você passa por duas damas próximas a uma janela estreita. Elas falam baixo, mas não baixo o suficiente.
Dizem que o rei já não confia nela. E que há provas. Provas. Essa palavra fica com você. Porque até agora, tudo parecia baseado em mudanças de humor, olhares frios, distâncias sutis. Mas provas. Isso muda o jogo completamente. Você continua andando e fingindo não prestar atenção, o que, curiosamente, é exatamente o que todo mundo está fazendo também. Ninguém quer parecer curioso demais. E então você percebe algo interessante. Os rumores não são caóticos. Eles seguem uma linha. Não é só ouvir dizer isso ou talvez aquilo. Existe uma narrativa começando a se formar, sendo repetida com pequenas variações, como se estivesse sendo distribuída. Ela não é fiel a outros homens. O rei foi traído. E ali está o ponto onde tudo começa a ficar perigosamente claro. As acusações não são apenas políticas. São pessoais. E em uma corte onde a moralidade é usada como arma, esse tipo de acusação não precisa nem ser totalmente comprovado para causar estrago. Basta ser repetido o suficiente. Você para por um momento perto de uma tapeçaria enorme, fingindo admirá-la. Na verdade, você está ouvindo. Um grupo de homens discute em tom baixo, mas firme. São nomes. Pessoas reais sendo associadas a algo que, naquela época, é considerado traição direta à coroa. Adultério, especialmente envolvendo uma rainha, não é só escândalo, é crime grave. E você sente aquele aperto no estômago. Porque percebe que isso não está mais no campo das possibilidades. Está evoluindo para algo concreto. Você lembra de como tudo parecia apenas uma mudança de clima emocional alguns momentos atrás. Um rei distante. Uma rainha isolada. Pequenos sinais. Agora há uma estrutura sendo construída. E como qualquer boa construção política, ela precisa de base. Testemunhos. Acusações. Histórias que fazem sentido, ou pelo menos parecem fazer. Você continua caminhando, agora mais atento do que nunca. E é aí que percebe algo ainda mais inquietante. Algumas pessoas estão confiantes demais. Não preocupadas. Não cautelosas. Confiantes. Como se já soubessem o que vai acontecer. Como se o final dessa história já estivesse decidido, e tudo que resta é preencher os detalhes. Você vê um homem sorrindo discretamente enquanto conversa com outro. Não é um sorriso de alegria. É aquele tipo de sorriso que alguém dá quando percebe que está do lado certo de uma situação perigosa. E isso te diz muito. Porque, na corte, ninguém relaxa assim sem motivo. Você pensa em Ana novamente. Ela ainda está lá, tentando manter a dignidade, tentando navegar por esse ambiente que muda a cada minuto. Mas agora você sabe algo que talvez ela ainda não saiba completamente. Não se trata mais de reconquistar o favor do rei. Trata-se de sobreviver a uma narrativa que já começou. E narrativas, aqui, são ferramentas poderosas. Agora a acusação não é apenas adultério. É algo muito mais sério. Conspiração contra o rei. Você fecha os olhos por um segundo. Porque entende exatamente o que isso significa. Na Inglaterra de 1536, ser acusado disso é praticamente o mesmo que receber uma sentença antecipada. Não importa o quanto você tente se defender depois, o peso dessa acusação é esmagador. E o mais assustador, tudo isso começou como sussurros. Pequenos comentários. Não é só sobre Ana. É sobre um sistema onde qualquer um pode cair. Você se levanta devagar e sai da capela, voltando para os corredores. O som dos passos ecoa mais alto agora, ou talvez você esteja apenas mais consciente de tudo. E então, enquanto caminha, um pensamento se instala com clareza quase desconfortável. Isso não é espontâneo. Alguém está guiando isso. Alguém está organizando essas acusações, alinhando histórias, garantindo que tudo faça sentido suficiente para ser aceito. E na corte de Henrique VIII, esse tipo de movimento raramente acontece sem aprovação ou interesse direto. Não é apenas sobre punir alguém. É sobre mostrar aos outros o que acontece quando você está do lado errado. Você respira fundo e decide voltar em direção às áreas mais movimentadas. E quando retorna ao fluxo principal da corte, percebe que a atmosfera mudou ainda mais. Agora, não é apenas tensão. É expectativa. As pessoas sabem que algo grande está acontecendo,
mesmo que não tenham todos os detalhes. Há uma energia no ar, como se todos estivessem esperando por um anúncio que ainda não veio. E no meio disso tudo, Ana, você a vê novamente, e dessa vez, a diferença é ainda mais evidente. Ela ainda mantém a postura, ainda se move com elegância, ainda fala com cuidado. Mas agora há algo novo em seu olhar. Confusão. Talvez até incredulidade. Como se estivesse começando a perceber que as coisas estão saindo do controle, mas ainda não completamente convencida de que o pior está por vir. E isso torna tudo ainda mais difícil de assistir. Porque você sabe. Você já viu os bastidores. Você ouviu as conversas. Você percebeu o padrão. Quando alguém é interrogado sob pressão, o conceito de verdade se torna flexível. E se algumas dessas pessoas realmente começaram a confessar, seja por medo, seja por exaustão, então a situação de Ana se torna ainda mais frágil. Você olha novamente para o salão e percebe que tudo está se movendo mais rápido agora. Mensageiros entram e saem com frequência. Oficiais conversam em voz baixa, mas com urgência. E a corte, como um todo, parece estar se preparando para algo maior. Você sente isso claramente. Uma transição. Como se todos estivessem esperando por um momento específico, um anúncio, uma decisão, algo que torne tudo oficial de vez. E então vem o detalhe que faz seu coração apertar. Você vê um grupo de guardas se posicionando mais próximo da área onde Ana está. Não de forma agressiva. Ainda. Mas suficiente para indicar que algo está prestes a acontecer. Você prende a respiração por um segundo. Porque entende exatamente o que isso significa. Até agora, tudo aconteceu nos bastidores. Mas isso está prestes a mudar. Você observa enquanto Ana continua tentando manter a normalidade, conversando, se movendo com elegância, como se nada estivesse fora do lugar. Mas você sabe. E algumas outras pessoas também sabem. E isso cria uma tensão quase insuportável. Porque todos estão esperando pelo mesmo momento. Conforme vocês avançam pelos corredores e saem para áreas mais abertas, o clima muda novamente. O ar parece mais frio, mais pesado. E mesmo que ninguém diga em voz alta, todos sabem o significado daquele destino. A torre não é apenas uma fortaleza. É um lugar de espera, de julgamento. E, muitas vezes, de fim. Você observa Ana enquanto ela caminha. E há algo quase surreal na forma como ela mantém a compostura. Seus passos são firmes, sua postura continua impecável, e seu olhar está distante, mas não perdido. É como se ela estivesse processando tudo em camadas. Primeiro o choque, depois a compreensão. E agora, a aceitação inicial. Você se pergunta o que passa pela mente dela nesse momento. Se ela está revisitando decisões, lembrando de momentos, tentando entender onde tudo começou a dar errado. Ou talvez, e isso é ainda mais intrigante, se ela já percebeu que isso não começou hoje. Que isso vem sendo construído há semanas. Talvez meses. E, ainda assim, ela mantém a postura. Isso não é ingenuidade. É escolha. Você começa a caminhar lentamente pelo espaço, observando melhor o ambiente. E então percebe algo interessante. Apesar de ser uma prisioneira, Ana não está em uma cela comum. Ela ocupa aposentos relativamente confortáveis, algo reservado para prisioneiros de alto status. Há móveis, tecidos, até pequenas comodidades. Mas não se engane. Isso não é conforto real. É apenas uma versão mais elegante de confinamento. Como um quarto bonito, com a porta trancada. E isso, de certa forma, torna tudo mais cruel. Porque cria a ilusão de normalidade. Você retorna sua atenção para Ana e suas damas. Elas falam baixo agora, com mais cautela. E então você escuta algo que muda o tom novamente. O julgamento será em breve. Julgamento. A palavra ecoa no espaço. E, com ela, vem uma nova fase. Até agora, tudo foi preparação. Acusações, interrogatórios, movimentações políticas. Mas o julgamento é onde tudo isso se transforma em decisão. Você percebe a reação dela. Não há surpresa. Talvez uma leve tensão, sim. Mas nada próximo de desespero. É como se ela já tivesse antecipado esse momento. E, de certa forma, talvez tenha.
Você se lembra de como tudo começou lá fora, os sussurros, os olhares, a mudança no comportamento da corte. Tudo apontava para isso. E agora, chegou. Você observa enquanto uma das damas segura a mão de Ana por um breve momento. Um gesto simples, mas carregado de significado. Porque, naquele ambiente, pequenos gestos são tudo o que resta. E então, quase como um reflexo, Ana sorri novamente. Dessa vez mais suave, mais contido, mas ainda presente. E isso te faz pensar. Porque, em meio a tudo isso, acusações, isolamento, incerteza, ela ainda encontra espaço para manter uma parte de si intacta. E talvez isso seja o mais impressionante de tudo. Você se afasta um pouco, deixando aquele pequeno grupo em seu espaço, e sente o peso do que está por vir. Porque o julgamento não será apenas um evento. Será o ponto onde toda essa história, construída em sussurros e decisões silenciosas, será apresentada como verdade. E uma vez que isso acontecer, não haverá mais espaço para dúvida. Apenas para o veredito. O tempo dentro da Torre de Londres parece se comportar de forma diferente. Não mais rápido, mas mais denso. Cada hora carrega um peso que, lá fora, talvez passasse despercebido. E você sente isso enquanto observa o ritmo dos dias, ou o que resta deles, ao redor de Ana Bolena. Nada acontece de forma abrupta aqui dentro. Mas tudo avança. Você percebe como os movimentos se tornam mais organizados, mais formais. Mensageiros agora chegam com mais frequência, trazendo informações que não são mais apenas fragmentos, são decisões em andamento. E então, em um desses momentos, a confirmação finalmente chega. O julgamento foi marcado. Não há anúncio dramático. Nenhuma multidão reunida. Apenas palavras ditas em tom firme, quase burocrático. E, ainda assim, o impacto é imediato. Porque, agora, tudo ganha uma direção clara. Você observa a reação de Ana. Ela está em pé, próxima a uma pequena janela que deixa entrar uma luz suave e fria. Quando ouve a notícia, não recua. Não protesta. Apenas fecha os olhos por um breve segundo, como alguém que já esperava aquilo, mas ainda assim precisa de um momento para aceitar completamente. E então ela abre os olhos novamente. E segue. Essa capacidade de seguir, mesmo diante do inevitável, começa a chamar sua atenção de uma forma diferente. Não é apenas força. É algo mais controlado, mais interno. Como alguém que decidiu, conscientemente, como quer ser lembrado. Você se aproxima um pouco mais, mantendo silêncio, e percebe que o ambiente ao redor também mudou. As damas estão mais quietas. Os guardas, mais atentos. Tudo parece mais definitivo. Porque agora há uma linha no horizonte. E todos conseguem vê-la. Você começa a ouvir mais detalhes, trazidos em conversas baixas entre oficiais e assistentes. O julgamento acontecerá dentro da própria torre, um detalhe importante, porque indica o nível de controle sobre o processo. Não haverá surpresas externas. Não haverá interferências inesperadas. Tudo será conduzido, de forma muito específica. Você encosta levemente na parede, absorvendo essas informações, e tenta imaginar como será esse momento. Um julgamento não é apenas uma formalidade aqui, é uma apresentação. Uma narrativa organizada, estruturada, apresentada como verdade. E você já viu como essa narrativa começou. Agora, você verá como ela termina. Você olha novamente para Ana, que agora conversa com uma de suas damas. A voz dela é baixa, mas firme. Há momentos em que ela até sorri levemente, não com leveza genuína, mas com aquele tipo de humor que surge quando a realidade se torna quase absurda demais para ser levada de outra forma. Em um desses momentos, ela comenta algo que faz uma das damas rir discretamente, um riso rápido, nervoso, mas real. E isso cria uma pequena quebra no peso do ambiente. Por um instante, parece que tudo ainda pode ser normal. Mas só por um instante. Porque logo depois, o silêncio retorna. E com ele, a consciência de que o tempo está passando. Você começa a caminhar lentamente pelo espaço, observando detalhes que antes talvez passassem despercebidos. O modo como a luz entra pela janela, o som distante de passos ecoando pelos corredores, o leve movimento das cortinas. Tudo parece mais intenso agora. Como se cada pequeno detalhe estivesse sendo registrado. E talvez esteja.
Porque momentos como esse tendem a se fixar na memória, não apenas das pessoas envolvidas, mas da própria história. Você retorna sua atenção para as conversas ao redor e percebe que novos nomes continuam sendo mencionados. Os homens acusados ao lado de Ana, músicos, cortesãos, já estão sendo julgados separadamente. E alguns já foram condenados. Essa informação chega até você de forma indireta, em frases curtas, carregadas de significado. O veredito foi rápido. Não houve muita defesa. A sentença já era esperada. Você sente um frio leve percorrer suas costas. Porque entende o que isso significa. Se aqueles julgamentos já seguiram esse padrão, o de Ana dificilmente será diferente. Você observa novamente sua expressão, tentando encontrar algum sinal de desespero, de medo mais evidente. Mas não encontra. O que você vê é algo mais complexo. Uma mistura de consciência, aceitação, e talvez até uma leve incredulidade que ainda não desapareceu completamente. Como se, em algum nível, parte dela ainda estivesse tentando entender como tudo se encaixou dessa forma. E, ao mesmo tempo, outra parte já tivesse parado de tentar. Você percebe que ela passa mais tempo em silêncio agora. Não um silêncio vazio, mas um silêncio ativo, como se estivesse organizando pensamentos, memórias, possibilidades. E isso te faz pensar em algo curioso. Porque, apesar de toda a situação, ainda há uma incerteza. Não sobre o processo, mas sobre o resultado final. E essa pequena margem de dúvida é tudo que resta. Você se aproxima da janela por um momento, olhando para fora. A cidade continua. Pessoas vivem suas vidas, provavelmente sem entender completamente o que está acontecendo dentro desses muros. E isso cria um contraste estranho. Lá fora, o mundo segue. Aqui dentro, tudo converge para um único ponto. Você volta seu olhar para Ana, que agora está sentada, as mãos repousando calmamente sobre o colo. Há uma quietude nela que não existia antes. E isso não é desistência. É preparação. Você sente isso com clareza. Porque o julgamento não será apenas um momento de defesa. Será um momento de definição. De como essa história será contada. E, de certa forma, de como ela será lembrada. Você respira fundo, sentindo o peso do que está por vir se aproximando lentamente. E entende que, quando esse momento chegar, não será apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que será decidido como verdade. O dia do julgamento chega sem cerimônia grandiosa. Não há trombetas, nem multidões reunidas do lado de fora. Dentro da Torre de Londres, tudo acontece com uma formalidade quase silenciosa, o tipo de organização que não precisa de espetáculo para ser definitiva. Você percebe a mudança no ar logo cedo. Os passos são mais rápidos. As vozes, mais baixas. E a sensação geral é de que algo importante está prestes a se concretizar. Você acompanha o movimento até uma grande sala preparada para o julgamento. Não é um tribunal comum, mas foi adaptado para cumprir exatamente essa função. Bancos organizados, uma área central aberta, e ao fundo, os homens que irão decidir o destino de Ana Bolena. E há um detalhe que chama sua atenção. Imediatamente. Muitos deles não são apenas figuras neutras. São pessoas com ligações diretas com o rei. Alguns, inclusive, já demonstraram posições claras ao longo dos últimos dias. O que, convenhamos, não é exatamente um cenário ideal para um julgamento imparcial. Você se posiciona discretamente, observando enquanto os presentes tomam seus lugares. Há uma tensão contida no ambiente, mas não é caos. É controle absoluto. E então ela entra. Ana. Escoltada, mas não arrastada. Sua postura continua impecável, seu olhar firme. Ela não evita encarar ninguém. Pelo contrário, há momentos em que seus olhos percorrem a sala com uma calma quase desconcertante. Como se estivesse avaliando tudo. E talvez esteja. Você sente um silêncio mais profundo quando ela ocupa seu lugar. Não é respeito exatamente, mas também não é desprezo. É algo entre os dois. O tipo de silêncio que surge quando todos sabem que estão assistindo a algo que será lembrado. O processo começa. As acusações são apresentadas de forma clara, estruturada. Adultério, traição, conspiração contra o rei. Cada palavra é dita com precisão,
como se estivesse sendo colocada cuidadosamente em uma construção já pronta. E você percebe algo importante. Nada ali soa improvisado. Tudo parece ensaiado. Você observa a reação de Ana enquanto ouve as acusações. Ela não interrompe. Não reage de forma impulsiva. Apenas escuta. Mas há momentos em que um leve movimento no rosto, um levantar de sobrancelha, um olhar mais fixo, revela que ela está processando cada detalhe. E então chega a vez dela. E esse é o momento que muda o tom. Porque, ao contrário do que muitos talvez esperassem, Ana não desmorona. Ela fala. Com clareza. Com firmeza. E, em alguns momentos, com uma confiança que quase desafia a situação. Você não ouve cada palavra com perfeição, mas capta o suficiente para entender a essência. Ela nega as acusações. Questiona a lógica de algumas delas. Aponta inconsistências. E faz isso sem perder a compostura. Isso não é apenas defesa. É presença. Você percebe como alguns dos presentes reagem. Há olhares trocados, pequenos gestos de desconforto. Porque, por um momento, a narrativa perfeitamente alinhada começa a encontrar resistência. Mas apenas por um momento. Porque logo os testemunhos começam. E é aí que a balança se inclina novamente. Os nomes que você ouviu nos corredores agora aparecem oficialmente. Homens que já foram interrogados, alguns já condenados, têm suas histórias apresentadas como parte da construção. E aqui está o ponto delicado. Muitos desses testemunhos vêm de confissões obtidas sob pressão. Você não precisa que alguém diga isso diretamente. Você sente. Na forma como as histórias se encaixam perfeitamente. Na maneira como certos detalhes parecem convenientes demais. Mas, naquele ambiente, isso não é questionado da forma que você esperaria. Porque o objetivo não é investigar, é confirmar. Você percebe isso com clareza crescente. O julgamento não está tentando descobrir a verdade. Está formalizando uma versão dela. E isso muda tudo. Você olha novamente para Ana. E, pela primeira vez, vê algo diferente. Não medo, mas uma compreensão mais profunda. Como se, naquele momento, ela percebesse completamente o que está acontecendo. Não apenas com ela, mas com o processo inteiro. E ainda assim, ela continua. Continua respondendo. Continua se posicionando. Continua sendo ouvida, mesmo que, no fundo, você já suspeite que o resultado não depende mais disso. Você sente o tempo passar de forma estranha. As horas parecem longas, mas ao mesmo tempo tudo avança rápido demais. E então, gradualmente, chega ao fim. Os argumentos finais são apresentados. A sala fica mais silenciosa. E você percebe aquele momento específico, aquele ponto em que todos já sabem o que será dito, mas ainda precisam ouvir. O veredito. Ele vem sem hesitação. Sem drama. A palavra culpada não é gritada. Não é enfatizada. Mas ecoa. E ecoa forte. Você sente o impacto disso no ambiente. Alguns rostos permanecem neutros. Outros demonstram algo próximo de alívio, não pelo resultado em si, mas por saberem que estão do lado seguro da situação. E Ana, ela permanece em pé. Não há colapso. Não há reação extrema. Apenas um breve silêncio, e então, uma aceitação visível. Não tranquila, mas consciente. E isso é, de certa forma, mais forte do que qualquer outra reação. Você permanece ali, absorvendo o momento. Porque entende que tudo que veio antes, os sussurros, as acusações, os interrogatórios, levou a isso. E agora, o próximo passo não será sobre provar nada. Será sobre executar uma decisão que já foi tomada. E dentro da Torre de Londres. Decisões como essa não costumam esperar muito tempo. Depois do veredito, o ar dentro da Torre de Londres muda de novo, mas agora de uma forma mais silenciosa, quase resignada. Não há mais tensão sobre o que vai acontecer. Isso já foi decidido. Agora, o que resta é como. E isso, curiosamente, se torna o foco. Você percebe isso na forma como os oficiais conversam entre si. Não há mais debate sobre culpa ou inocência. O assunto agora é logística, protocolo, detalhes. Detalhes que, em qualquer outro contexto,
pareceriam banais. Mas aqui esses detalhes definem os últimos momentos de alguém. Você caminha lentamente por um dos corredores internos, sentindo o peso dessa nova fase. É estranho como tudo parece mais calmo agora, como se a tempestade tivesse passado, deixando apenas o silêncio depois. Mas você sabe que não é calma verdadeira. É preparação. E então você começa a ouvir algo diferente. Não sobre acusações. Não sobre testemunhos. Mas sobre o carrasco. Veio da França. Método mais rápido. Ordem especial. Essas frases surgem em conversas baixas, quase como segredos compartilhados entre poucos. E isso chama sua atenção imediatamente. Porque não é comum. Na Inglaterra, execuções normalmente seguem um padrão específico. O método tradicional envolve um machado, e, dependendo da habilidade de quem o maneja, o resultado pode ser imprevisível. Mas aqui, algo foi alterado. E você entende o porquê. Henrique VIII ordenou algo diferente. Um carrasco vindo da França, treinado para usar uma espada, um método considerado mais preciso, mais rápido, quase, mais misericordioso, dentro do que essa palavra pode significar nesse contexto. Você para por um momento, absorvendo essa informação. Porque ela revela algo curioso. Mesmo depois de tudo, das acusações, do julgamento, da condenação, ainda há uma preocupação com a forma como isso será feito. E isso levanta uma pergunta silenciosa. É compaixão? Ou imagem? Talvez um pouco dos dois. Você continua caminhando e encontra um pequeno grupo discutindo os preparativos. Eles falam em tom baixo, mas com clareza suficiente. A estrutura será montada aqui. Sem público externo. Tudo controlado. Isso também é significativo. A execução não será um espetáculo público tradicional. Será realizada dentro da torre, longe das multidões. Mais privada. Mais contida. E, de certa forma, mais controlada. Você encosta levemente em uma parede, deixando essas informações se organizarem na sua mente. Porque, neste ponto, cada detalhe parece carregado de intenção. Nada está sendo deixado ao acaso. Você volta sua atenção para onde Ana está sendo mantida. E quando a vê novamente, percebe que algo mudou, mas não da forma que você esperaria. Ela está mais quieta, mas não abatida. Há uma serenidade crescente nela, como se o processo interno tivesse avançado para um novo estágio. Aceitação. Não completa, talvez, mas suficiente. Você observa enquanto ela conversa com suas damas. As vozes são suaves, quase como se estivessem tentando preservar um ambiente de normalidade dentro do possível. E, em um momento específico, você escuta algo que te surpreende. Ela faz um comentário leve. Quase uma piada. Discreta, sutil, mas claramente intencional. E por um segundo, uma das damas ri. Não alto. Não completamente livre. Mas ri. E isso cria um contraste estranho com tudo ao redor. Porque, naquele instante, parece que a realidade dá uma pequena pausa. Mas ela retorna rápido. Sempre retorna. Você começa a perceber que essa leveza ocasional não é negação. É estratégia emocional. Uma forma de manter o controle sobre si mesma até o fim. E isso, de certa forma, é impressionante. Você se afasta um pouco, refletindo sobre tudo o que ouviu. E então volta àquele detalhe específico. O carrasco. O método. E, mais importante, o truque. Porque, entre as conversas, há algo mais. Algo menos explícito. Ele costuma distrair. Um gesto rápido. Antes que percebam. Essas frases surgem de forma fragmentada, mas suficientes para formar uma ideia. O carrasco não apenas executa com precisão. Ele usa um truque. Um método para evitar que o momento final seja antecipado. Para reduzir o medo. Para tornar tudo mais rápido do que parece. Você sente um leve arrepio ao perceber isso. Porque é ao mesmo tempo inquietante e estranhamente humano. Dentro de um contexto tão duro, ainda há espaço para esse tipo de detalhe. Você respira fundo e olha ao redor. Os preparativos continuam. As conversas seguem. E o tempo avança.
sempre avançando. Você entende que o próximo momento não será sobre decisões, nem sobre acusações. Será sobre execução. E tudo que foi construído até aqui, cada sussurro, cada escolha, cada movimento, levou a isso. Você permanece ali por mais alguns instantes, absorvendo o peso silencioso da situação. E percebe que, apesar de tudo, ainda há uma última camada dessa história que você ainda não viu completamente. O momento em si. E o detalhe que ninguém fora daqui realmente entende. O tempo parece desacelerar ainda mais dentro da Torre de Londres. Não porque algo tenha parado, mas porque tudo agora se aproxima de um único ponto. E quando isso acontece, cada detalhe ganha um peso diferente. Você percebe que os preparativos continuam, mas de forma quase silenciosa. Não há ordens gritadas, não há correria desorganizada. Tudo acontece com precisão, como se cada pessoa já soubesse exatamente o que fazer. E no centro disso tudo, o carrasco. Você não o vê imediatamente, mas começa a ouvir mais sobre ele. Não em tom de medo, mas de respeito técnico. Treinado na França. Movimento limpo. Não falha. Essas palavras surgem em conversas discretas, quase como avaliações profissionais. E isso, de certa forma, torna tudo ainda mais surreal. Porque não se trata apenas de um homem que executa. Trata-se de alguém reconhecido por fazer isso. Bem, você caminha lentamente até uma área mais afastada, onde alguns oficiais observam os preparativos finais. E então, finalmente, você o vê. Não há teatralidade. Ele não se destaca pela aparência. É apenas um homem, com postura firme, movimentos controlados e uma presença curiosamente neutra. Não há pressa nele. Não há hesitação. Apenas foco. E isso é o que mais chama atenção. Você observa enquanto ele testa o espaço, ajusta sua posição, verifica cada detalhe com cuidado. Não como alguém nervoso, mas como alguém acostumado. Experiente. E isso confirma o que você já suspeitava. Esse momento não será caótico. Será preciso. Você sente um leve desconforto ao perceber isso, porque há algo quase clínico na forma como tudo está sendo preparado. Como se fosse apenas mais uma tarefa a ser concluída. Mas, ao mesmo tempo, isso também carrega uma estranha intenção de minimizar o sofrimento. E é aí que o detalhe mais curioso volta à sua mente. O truque. Você presta mais atenção às conversas ao redor, tentando captar algo mais específico. E então, entre fragmentos de frases, a ideia se forma com mais clareza. O carrasco não anuncia o momento exato. Ele não cria uma pausa dramática. Ele não dá tempo para antecipação. Em vez disso, ele distrai. Você imagina a cena. Um pedido simples. Talvez para que a pessoa olhe para algo. Talvez um gesto inesperado. E então, o movimento. Rápido demais para ser processado. Você sente um arrepio leve, não exatamente de medo, mas de compreensão. Porque isso muda completamente a forma como você enxerga o momento final. Não como um espetáculo, mas como um instante quase invisível. E, de certa forma, isso pode ser visto como um último gesto de controle, ou até de humanidade, dentro do possível. Você se afasta um pouco, deixando o carrasco em seu espaço, e volta sua atenção para Ana. Ana Bolena. Quando a vê novamente, algo mudou mais uma vez. Agora, a serenidade dela é mais evidente. Não é ausência de emoção. É algo mais profundo. Uma aceitação que não depende mais do que está acontecendo ao redor. Você observa enquanto ela fala com suas damas. As palavras são suaves, o ritmo lento, quase como se estivesse prolongando o tempo de forma consciente. E, em um momento específico, ela faz algo que te chama atenção. Ela ri. De leve. Mas ri. Não é um riso de alegria. É um riso breve, quase como um reconhecimento do absurdo da situação. E isso, de certa forma, torna tudo ainda mais humano. Você percebe que ela organiza pequenos detalhes, suas roupas, sua postura, até a forma como segura as mãos. Nada é deixado ao acaso. Porque, mesmo sem poder controlar o que vai acontecer, ela ainda controla como vai enfrentar. E isso é significativo. Você caminha lentamente pelo espaço, absorvendo tudo isso,
e percebe que o ambiente inteiro parece entrar em uma espécie de quietude. Não há mais novas informações. Não há mais mudanças. Tudo está pronto. E quando tudo está pronto, o tempo restante parece diferente, mais denso, mais presente. Você sente isso claramente. Cada som ecoa mais. Cada movimento parece mais lento. Cada respiração mais consciente. Você olha ao redor e percebe que até os guardas estão mais quietos. Não há rigidez excessiva, apenas uma presença constante. E isso reforça a sensação de que todos sabem exatamente o que está por vir. Você volta seu olhar para Ana mais uma vez. E há um momento, pequeno, quase imperceptível, em que ela fecha os olhos por um segundo mais longo. Não por cansaço, mas como alguém que está organizando seus pensamentos finais. E quando ela abre os olhos novamente, há clareza. Você não sabe exatamente o que ela está pensando, mas sabe que ela chegou a um ponto interno onde não há mais resistência, apenas presença. E isso muda tudo. Você respira fundo, sentindo o peso desse instante, porque entende que o próximo momento não será sobre preparação, nem sobre expectativa. Será sobre execução. E, dentro de tudo isso, há um detalhe que ainda permanece na sua mente. O truque. Aquele pequeno gesto que transformará um momento potencialmente longo em algo quase imediato. E você percebe que, de todas as coisas que aconteceram até agora, esse talvez seja o mais inesperado. O momento chega sem anúncio. Não há um sinal claro, nenhum som específico que diga agora. E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais intenso, porque você percebe que cruzou esse limite apenas quando já está dentro dele. O pátio interno da Torre de Londres está preparado. Não há multidão, não há curiosos se espremendo para ver. Apenas um grupo restrito, cuidadosamente selecionado. Tudo é contido, controlado e, de certa forma, íntimo demais para o que está prestes a acontecer. Você sente o ar frio tocar seu rosto enquanto observa o espaço. Há uma plataforma simples, construída com madeira. Nada exagerado, nada decorado. Funcional. Como se até a estrutura evitasse chamar atenção. Você percebe o carrasco já posicionado. Calmo, como antes. Sem pressa, sem tensão aparente. Apenas presente. E então, ela chega. Ana Bolena. Escoltada, mas não forçada. Seus passos são firmes, sua postura continua ereta. O tecido de suas roupas se move suavemente com o vento leve, e por um instante, só um instante, parece que tudo ao redor desacelera para acompanhar aquele movimento. Você observa cada detalhe, porque sabe que esse momento não se repete. Ela sobe na plataforma, sem hesitar. E isso, por si só, já diz muito. Há um breve silêncio. Não o tipo pesado de antes, mas um silêncio mais limpo, mais direto. Como se todos ali tivessem aceitado o que está prestes a acontecer. Você percebe que ela fala. A voz não é alta, mas clara o suficiente para ser ouvida por quem está próximo. Não há desespero nas palavras. Não há acusações. Apenas declarações curtas, controladas. E há algo curioso nisso. Porque, mesmo nesse momento, ela mantém a imagem que construiu ao longo da vida. Você não capta cada frase com perfeição, mas entende o tom. A respeito ao rei, há uma tentativa de manter dignidade até o fim. E isso não é incomum para a época. Execuções desse tipo costumavam incluir palavras finais cuidadosamente escolhidas. Mas, ainda assim, é impactante ver isso acontecer. Você sente um leve aperto no peito. Porque, naquele instante, tudo que veio antes, os sussurros, as acusações, o julgamento, se condensa em algo muito simples. Um fim. Ela termina de falar. E há um breve momento de quietude. O tipo de pausa que, em qualquer outra situação, seria preenchida por algo, um comentário, um movimento, qualquer coisa. Mas aqui, ela permanece. E então você percebe. O carrasco se move. Sem pressa. Sem teatralidade. Ele se aproxima com a mesma calma que demonstrou antes. Seus passos são leves, quase silenciosos. E, ao contrário do que você talvez imaginasse, ele não cria tensão. Ele reduz. Você observa atentamente, tentando captar cada detalhe.
E então, o truque começa. Ele fala algo baixo, simples. Não é uma ordem agressiva. Não é um comando rígido. É quase casual. Algo que direciona a atenção. Você não ouve exatamente o que é dito, mas vê o efeito. Por um instante, Ana responde ao gesto. Um leve movimento de cabeça, um ajuste de posição, algo pequeno, natural. E nesse instante, o movimento acontece. Rápido, preciso, quase invisível. Não há antecipação. Não há tempo para reação. Aquele momento que poderia ter sido longo, carregado de tensão, simplesmente passa. Como um corte limpo no tempo. Você pisca, quase por reflexo, e percebe que já aconteceu. E isso é o que mais impressiona. Não pela ação em si, mas pela ausência de prolongamento. Pelo fato de que o instante final não se arrasta. Ele simplesmente acontece. Você sente o silêncio ao redor se intensificar. Não é choque. Não é caos. É algo mais profundo. Uma espécie de reconhecimento coletivo de que algo definitivo acabou de ocorrer. O carrasco se afasta. Com a mesma calma de antes. Sem gestos dramáticos, sem qualquer demonstração desnecessária. A tarefa foi cumprida. E, dentro daquele contexto, isso é tudo. Você permanece ali por alguns segundos, tentando processar o que acabou de ver. Porque, apesar de tudo o que você sabia, tudo o que você esperava, o momento em si ainda carrega um peso diferente. Mais real. Mais imediato. E ao mesmo tempo, mais silencioso do que você imaginava. Você olha ao redor. As pessoas presentes mantêm suas posições. Algumas evitam olhar diretamente. Outras permanecem imóveis, como se estivessem registrando mentalmente cada detalhe. Mas ninguém fala. Ainda não. Porque há um espaço natural após algo assim. Um intervalo onde o mundo parece pausar, mesmo que por poucos segundos. E você percebe que, dentro desse espaço, tudo mudou. O silêncio que se instala depois não é vazio. Ele é cheio. Cheio de tudo o que acabou de acontecer, de tudo que levou até aquele momento, e de tudo o que ainda vai reverberar depois. Você permanece ali, por alguns instantes, como se o próprio corpo estivesse tentando acompanhar o que a mente ainda está organizando. O pátio da Torre de Londres não muda fisicamente, mas emocionalmente, é outro lugar. O que antes era expectativa agora é consequência. Você percebe que ninguém se move imediatamente. Não há pressa para sair, nem uma reação coletiva. É como se todos estivessem respeitando aquele pequeno espaço de tempo que surge depois de algo definitivo. E isso diz muito. Porque, mesmo em um ambiente acostumado a decisões duras, ainda existe esse momento de pausa. Você respira fundo, observando ao redor. Os oficiais mantêm suas posições, mas seus olhares estão mais baixos. Alguns evitam contato visual. Outros parecem perdidos em pensamentos que você provavelmente nem quer imaginar. E o carrasco? Ele já não está no centro da atenção. Seu papel terminou. E, com a mesma discrição com que chegou, ele se afasta. Sem celebração, sem destaque. Apenas desaparece da cena, como alguém que sabe que sua presença não precisa durar mais do que o necessário. E isso reforça aquela sensação que você teve antes. Não houve espetáculo. Não houve prolongamento. Apenas um momento, e depois, o silêncio. Você começa a caminhar lentamente, ainda absorvendo tudo isso. E então percebe que os movimentos ao redor começam a retornar. Primeiro de forma sutil. Um oficial dando instruções em voz baixa. Um guarda reposicionando-se. Pequenos gestos que indicam que a máquina, essa estrutura enorme e silenciosa, já está voltando a funcionar. Porque, para o sistema, isso é continuidade. Você sente um leve desconforto com essa percepção. Porque, enquanto para muitos ali aquilo foi um evento marcante, para o funcionamento da corte, foi apenas mais uma etapa concluída. Você passa por um pequeno grupo que conversa em tom contido. Foi rápido. Como disseram que seria. Sem complicações. Essas palavras são ditas quase como uma avaliação. E isso cria um contraste estranho com tudo o que você acabou de presenciar. Porque transforma um momento carregado de significado em algo técnico.
Você continua andando, deixando o pátio para trás, e retorna aos corredores da torre. O som dos seus passos ecoa mais uma vez, mas agora há algo diferente. Menos tensão. Mais definição. Porque, de certa forma, a incerteza acabou. E a certeza, mesmo quando dura, tem esse efeito. Você percebe que as pessoas começam a falar mais abertamente. Ainda com cuidado, ainda com respeito ao ambiente, mas sem o mesmo receio de antes. E os comentários começam a mudar de foco. Agora não é mais sobre acusações. Nem sobre julgamento. É sobre o que vem depois. Você escuta nomes sendo mencionados novamente. E um deles aparece com mais frequência. Jane Seymour. Você já havia percebido sua presença antes, como uma sombra discreta crescendo ao redor da situação. Agora, essa sombra começa a ganhar forma. Mais definida. Mais real. E isso não acontece por acaso. Na corte de Henrique VIII, o espaço vazio raramente permanece vazio por muito tempo. Você caminha por uma galeria onde a luz entra de forma suave pelas janelas altas. E ali, pela primeira vez desde o início de tudo, você sente algo diferente. Não tensão. Não expectativa. Mas transição. Como se a história estivesse virando uma página. E isso traz uma sensação estranha. Porque, para o mundo ao redor, a vida continua. Novas alianças serão formadas. Novas decisões serão tomadas. E novos capítulos começarão. Mas você carrega o que viu. Você se encosta levemente em uma parede, deixando esse pensamento se acomodar. Porque entende que, mesmo com toda a movimentação política, toda a reorganização da corte, há algo que permanece. A memória. Você lembra da forma como Ana manteve a postura até o fim. Da calma construída aos poucos. Do momento final que aconteceu rápido demais para ser prolongado. E isso não desaparece. Mesmo quando o resto segue em frente. Você volta a caminhar, agora com passos mais lentos, quase reflexivos. E percebe que o ambiente ao seu redor começa a se reorganizar de forma natural. Como se tudo estivesse se ajustando a uma nova realidade. E, de certa forma, está. Você passa por uma janela e olha para fora. A cidade continua. As pessoas seguem suas rotinas, talvez ouvindo rumores, talvez tentando entender o que aconteceu. Mas aqui dentro, você viu. Você acompanhou. E agora entende que essa história não termina no momento final. Ela continua. Nas decisões que vêm depois. Nas mudanças que se seguem. E na forma como será lembrada. Você respira fundo, sentindo o peso disso tudo se acomodar de forma mais silenciosa. E percebe que, mesmo sem palavras, o impacto permanece. Você deixa os corredores da Torre de Londres para trás, e, aos poucos, o mundo externo volta a ocupar espaço. O ar parece diferente fora daqueles muros, mais leve, mais aberto, como se nada ali tivesse acontecido. Mas você sabe que aconteceu. E mais do que isso, sabe que as consequências já estão em movimento. A corte não demora a se reorganizar. Na verdade, ela parece fazer isso com uma eficiência quase desconfortável. Aqueles mesmos corredores que antes estavam cheios de sussurros agora carregam um tipo diferente de energia. Mais direta. Mais objetiva. Como se todos já soubessem qual é o próximo passo. E você começa a perceber esse passo se formando. O nome dela surge novamente, agora sem o mesmo cuidado de antes. Jane Seymour. Diferente de Ana, Jane nunca ocupou o centro das atenções com intensidade. Sua presença sempre foi mais discreta, mais contida, o tipo de figura que observa mais do que fala. E talvez seja exatamente isso que a torna ideal para este momento. Você caminha por um salão que, há poucos dias, estava carregado de tensão. Agora, as conversas fluem com mais naturalidade. Ainda cautela, claro, isso nunca desaparece completamente, mas o clima é outro. É quase como se a corte estivesse respirando novamente. E isso é estranho. Porque, enquanto tudo parece seguir em frente com facilidade, você carrega a memória do que aconteceu. E essa diferença cria um contraste difícil de ignorar. Você escuta fragmentos de conversas. O rei já tomou sua decisão. Será oficial em breve. Tudo precisa parecer estável.
Estável. Essa palavra aparece com frequência. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de relações pessoais. Trata-se de poder, de continuidade, de manter a imagem de controle. E Henrique VIII entende isso melhor do que ninguém. Você não o vê diretamente, mas sente sua influência em cada movimento ao redor. As decisões estão sendo executadas com rapidez, como se houvesse uma urgência em preencher o espaço deixado. E, de fato, você passa por um grupo de nobres discutindo em tom baixo, mas sem o mesmo peso de antes. O casamento será rápido. É necessário. O reino precisa de um herdeiro. E ali está novamente o ponto central. O herdeiro. Tudo, de certa forma, volta a isso. A necessidade de continuidade, de estabilidade, de garantir o futuro da coroa. E isso explica muito do que você testemunhou. Não justifica, mas explica. Você continua caminhando e percebe que alguns rostos já demonstram algo próximo de alívio. Não alegria, isso seria excessivo, mas uma leveza que não existia antes. Como se o perigo tivesse passado. Ou, pelo menos, mudado de direção. E isso é algo que você já entende bem. Na corte Tudor, o perigo nunca desaparece. Ele apenas se move. Você para por um momento perto de uma janela alta, observando a luz entrar de forma suave. E ali, em silêncio, você começa a refletir sobre tudo o que viu. Desde os primeiros sussurros. A mudança no comportamento. As acusações. O julgamento. E, finalmente, o momento que encerrou tudo. E agora, olhando ao redor, parece quase irreal como tudo se reorganiza tão rápido. Mas essa é a natureza desse ambiente. Nada pode parar por muito tempo. Você volta a caminhar e percebe que novas alianças começam a surgir. Pessoas que antes estavam mais distantes agora se aproximam de novos centros de poder. Conversas que antes eram evitadas agora acontecem com mais liberdade. E no meio disso tudo, uma nova figura se prepara para ocupar um lugar que, até pouco tempo atrás, parecia inalcançável. Jane Seymour. Você não a vê diretamente nesse momento, mas sua presença já é sentida. Não como uma sombra agora, mas como uma realidade em formação. E isso traz uma sensação curiosa. Porque, enquanto uma história chega ao fim, outra começa. E você percebe que, para a maioria ali, essa transição é natural. Esperada. Quase necessária. Mas para você, ela carrega algo mais. Porque você viu o que foi preciso para que esse espaço fosse aberto. E isso não se apaga facilmente. Você respira fundo, sentindo o ambiente ao seu redor se estabilizar de forma gradual. As vozes, os passos, os movimentos, tudo volta a um ritmo mais familiar. Como se a corte estivesse voltando ao seu estado padrão. Mas você sabe que não é exatamente o mesmo. Algo mudou. E sempre muda. Você olha uma última vez ao redor, observando os rostos, as expressões, os pequenos gestos que compõem esse cenário complexo. E percebe que, apesar de tudo, a vida continua. As decisões seguem. E a história avança. Mas algumas coisas permanecem. Mesmo que apenas na memória de quem esteve lá para ver. Você continua caminhando, mas agora sem pressa. Não há mais urgência nos passos, nem necessidade de entender o que vem a seguir. Pela primeira vez desde que tudo começou, o ritmo desacelera de verdade, não por falta de acontecimentos, mas porque o que precisava acontecer, já aconteceu. E isso muda a forma como você observa o mundo ao redor. A corte segue viva, funcionando com a mesma lógica silenciosa de sempre. Conversas acontecem, alianças se formam, decisões são tomadas. E, como você já percebeu, ninguém fica parado por muito tempo. Mas você não está mais olhando para isso com a mesma curiosidade inicial. Agora, há uma camada a mais. Memória. Você passa novamente por um dos grandes salões, aquele mesmo onde tudo parecia começar a mudar. As tapeçarias ainda estão lá, contando histórias de conquistas antigas, batalhas gloriosas, versões cuidadosamente escolhidas do passado. E você percebe algo curioso. Histórias como a de Ana Bolena também serão contadas. Mas não exatamente como aconteceram. Você encosta levemente em uma coluna, observando as pessoas ao redor. Algumas já falam de novos planos, novos eventos, novas
Possibilidades. O nome de Henrique VIII surge em conversas com o mesmo peso de sempre, central, decisivo. E, junto dele, um novo capítulo sendo construído. Mas você sabe. Você viu. E isso muda tudo. Porque, enquanto muitos enxergam apenas a continuidade, você enxerga o que ficou no caminho. Você se lembra dos primeiros sinais, os olhares desviados, os sussurros, a forma como o ambiente começou a se ajustar antes mesmo de qualquer acusação formal. E então tudo que veio depois. A queda gradual. O isolamento. O julgamento que parecia decidido antes mesmo de começar. E, finalmente, aquele momento silencioso, rápido demais para ser prolongado. Você respira fundo. Não com peso, mas com uma certa clareza. Porque, de certa forma, você entende melhor agora. Não apenas o que aconteceu, mas como. E isso faz diferença. Você começa a caminhar novamente, agora em direção a uma área mais tranquila da corte. O som ao redor diminui, e com ele, sua própria atenção se volta para dentro. E há algo interessante nisso. Porque, ao longo de toda essa jornada, você esteve observando, analisando, tentando entender cada detalhe. Mas agora, não há mais nada a analisar, apenas a sentir. Você percebe como a mente começa a desacelerar naturalmente. As imagens ainda estão lá, os corredores, os rostos, os momentos, mas já não têm a mesma intensidade. Elas começam a se suavizar, a se organizar, como páginas sendo cuidadosamente fechadas. Você para por um instante perto de uma janela aberta. Uma brisa leve entra, trazendo um contraste sutil com o ambiente fechado que você percorreu antes. E isso é reconfortante. Porque lembra que, mesmo em meio a histórias tão intensas, há sempre algo mais amplo ao redor. Algo que continua. Você olha para o horizonte por um momento, deixando o olhar descansar. E então percebe que talvez seja esse o ponto final mais silencioso de todos. Não um encerramento abrupto, mas uma transição. De um momento carregado, para algo mais leve. Você fecha os olhos por um segundo. E, quando abre novamente, a imagem da corte já não é tão vívida quanto antes. Ainda presente, sim, mas mais distante. Como uma lembrança que começa a se acomodar no tempo. E isso é bom. Porque algumas histórias não precisam permanecer intensas para sempre. Elas apenas precisam ser lembradas. De forma tranquila. Sem pressa. Sem peso excessivo. Você respira mais uma vez, sentindo o ambiente ao seu redor se estabilizar completamente. E, aos poucos, tudo se acalma. As vozes ao fundo se tornam apenas um som distante. Os detalhes se desfazem suavemente. E o ritmo desacelera ainda mais. Agora, não há mais expectativa. Não há mais tensão. Apenas um espaço tranquilo onde tudo pode simplesmente descansar. E você permanece ali por mais um momento. Sem pensar muito. Sem tentar entender. Apenas estando. Porque, depois de tudo isso, isso é o suficiente. Agora, suavemente, você permite que essa sensação de calma se expanda um pouco mais. A respiração fica mais lenta, mais profunda, quase automática. Não há necessidade de controlar nada, apenas deixar o corpo encontrar seu próprio ritmo. O mundo ao redor já não exige sua atenção, e tudo o que aconteceu antes começa a se dissolver como um eco distante. Você pode imaginar a luz diminuindo, ficando mais suave, como o fim de uma tarde tranquila. Talvez um vento leve passando, aquele som contínuo e confortável que embala pensamentos sem exigir esforço. Nada urgente, nada pendente. Histórias vêm e vão, momentos começam e terminam, mas você permanece aqui, em segurança, nesse espaço calmo que não pede nada em troca. Se alguma imagem ainda surgir, deixe que ela passe devagar, sem se prender a ela. Como nuvens atravessando o céu, presentes por um instante, e então seguindo adiante. Seu corpo relaxa um pouco mais a cada segundo. Seus pensamentos desaceleram. E tudo ao redor parece mais distante, mais leve. Agora, não há mais nada para acompanhar. Nada para observar. Apenas descanso. E enquanto você permanece nesse silêncio confortável, deixando o ritmo natural te levar, o sono pode chegar sem pressa. Sem esforço. Apenas quando quiser. Boa noite e bons sonhos.